Como pai, você quer que seu filho seja o mais saudável e feliz possível. Então imagine como os pais dessas 3 crianças poderiam ter ficado ao ver seus filhos paralisados de repente. A princípio, nem os médicos nem as famílias da pequena Malia, Kellen e Colin tinham ideia do que estava acontecendo, até que notaram algo estranho em suas cabeças. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. A primeira história da pequena Malia, uma menina de 2 anos. O bebê já sabia andar, então quando sua mãe um dia a viu engatinhando de novo, ela primeiro pensou que era um jogo. Mas Malia não se levantou e, em poucos minutos, ficou claro para Melissa que a situação era muito ruim. As pernas de Malia estavam tão fracas que a menina não conseguia se levantar. Melissa levou imediatamente a filha para o hospital onde, após inúmeras visitas, exames e tomografias, os médicos ficaram paralisados. Não entendiam o que havia acontecido de errado com as pernas da pequena Malia. E agora, naquele ponto, o problema não era só nas pernas, mas estava se estendendo visivelmente. Todo o corpo dava sinais de fraqueza. Os braços estavam paralisados. Já não conseguia engolir nem piscar. Melissa temia pela vida da filha. O que diabos estava acontecendo com a sua garotinha saudável? Em poucos dias, a condição de Malia piorou ainda mais. Os médicos ainda não conseguiam entender o problema e Melissa estava ficando cada vez mais frustrada. Ela pensou que fosse perder a filha ou passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. A mulher estava perdendo as esperanças. Ela abraçou a filha e acariciou suavemente seus cabelos. Até que ela sentiu algo estranho em sua cabeça. Havia algo, mas o que era? Ela moveu os fios de cabelo e olhou mais de perto. E, eventualmente, Melissa descobriu que era um carrapato. Os médicos imediatamente o removeram com uma pinça e a enviaram ao laboratório para examinar. Será que esse minúsculo inseto pode ter sido a causa de todos esses problemas? Paradoxalmente, após a remoção do carrapato, o estado de Malia piorou ainda mais. O que parecia quase impossível. Se Malia mal conseguia se mover antes, ela agora estava completamente paralisada. Sua mãe, compreensivelmente, estava ficando mais ansiosa a cada minuto. Até que, como por um milagre, a menina começou a se mover normalmente de novo. Em poucas horas, o estado de saúde dela melhorou consideravelmente. Mas não tinha sido um milagre, tinha sido aquele carrapato. Foi um inseto que causou aquela paralisia na garota. Na verdade, os carrapatos são insetos perigosos, devido às toxinas que são liberadas de sua saliva, que, ao entrarem em contato com o sangue, danificam o sistema nervoso causando paralisia, que começa na base dos pés e continua se expandindo, como o caso de Malia nos mostrou. Felizmente, a pequena Malia se recuperou e está tudo bem. Ela pode se mover livremente e tem o mesmo alto nível de energia de antes. Desde aquele dia de pesadelo, a mãe de Malia, Melissa, compartilha sua história esperando que suas palavras ajudem outras crianças e pais. Aconselha qualquer pessoa a verificar seus filhos regularmente em busca de picadas de carrapato, especialmente depois de um dia brincando ao ar livre. Ela espera que essa história possa informar aos hospitais e ajudar os médicos a fazer o diagnóstico correto mais rápido. A pequena Kaylin, de 5 anos, também teve uma paralisia como a de Malia, embora felizmente sua experiência tenha sido muito mais curta, mas obviamente tão assustadora para ela e para os pais. Um dia, Kaylin acordou sentindo-se pouco à vontade e, quando tentou se levantar, caiu da cama. Em minutos, sua mãe, Jessica, percebeu que Kaylin também estava tendo dificuldades para falar e, enquanto escovava o cabelo, de repente viu algo estranho. Um carrapato. Kaylin havia sido picada pelo inseto que agora estava preso à sua cabeça, entre os fios de cabelo.
Jéssica não sabia exatamente o que estava observando e principalmente não sabia como se comportar. Foi aquele animalzinho que causou a Kaylin aquela estranha fraqueza geral? Parecia um pouco bizarro para ser verdade. Jéssica ligou para o marido, que estava servindo no Iraque na época, e contou-lhe sobre a situação. Ele não teve dúvidas, disse a ela para tirar o carrapato com cuidado com uma pinça e colocá-lo em um saco plástico e correr para o hospital. Já no hospital, as duas receberam uma boa notícia. Como a mãe rapidamente identificou e retirou o inseto, ficou mais fácil determinar o problema com precisão, fazer um diagnóstico adequado e tratar a criança, que de fato se recuperou completamente em poucas horas. Em 12 horas, Kaylin estava de volta a si mesma, mas para ela e sua família foi um grande choque. Felizmente, o problema foi resolvido em poucas horas, mas eles nunca esquecerão aquele pesadelo. Como a mãe de Malha, Jéssica desde então dedicou a sua vida a conscientizar outros pais sobre o assunto. Afinal, se não fosse a experiência do marido, Jéssica não saberia o que fazer. E o carrapato teria causado ainda mais danos ao grudar no bebê por mais tempo. Jéssica e Kaylin aprenderam muito com essa experiência assustadora. Elas nunca tinham ouvido falar de paralisia por carrapato, mas agora podem ajudar muitas pessoas com sua história. Finalmente, a história do pequeno Colin, um menino de 3 anos. Colin adorava brincar ao ar livre como todas as crianças e fazer piqueniques com seus pais, Gillian e Stephanie. Ele era uma criança muito ativa e cheia de energia, praticava esportes e corria com os amigos. Quando estava em casa, simplesmente não conseguia ficar parado e pulava de um lado para o outro. Mas uma manhã, Colin se comportou de maneira diferente. Ele estava deitado em sua cama e olhando para sua mãe, incapaz de se mover. Stephanie não entendia. Ele parecia paralisado. Mas como isso poderia ser possível? Ainda ontem ele estava brincando do lado de fora como de costume. Então como ele poderia estar assim na manhã seguinte? Ela imediatamente ligou para o marido Gillian e os dois entraram em pânico. Eles não entendiam o que estava acontecendo. As pessoas não ficam paralisadas sem motivo do dia para a noite. Eles pensaram por um momento e acharam que tinham a explicação. Colin havia batido a cabeça no dia anterior durante o jogo de beisebol do irmão. Talvez essa fosse a causa. Mas naquele momento, Colin nem chorou. Ele apenas continuou brincando com seus amigos depois de bater a cabeça. O garotinho deles teve uma concussão após aquele golpe. Mas então, nesse caso, ele não deveria sentir dor ou se comportar de maneira diferente? Em vez disso, ele parecia bem e podia falar sem problemas. Era seu corpo que não ouvia mais. O que estava acontecendo com ele? Os pais de Colin imediatamente o levaram para o hospital, na esperança de encontrar uma solução o mais rápido possível. Eles estavam com medo de Colin e odiavam ver seu bebê reduzido assim. Como suas vidas podem ter entrado em colapso da noite para o dia? No pronto-socorro, Stephanie e Gillian receberam ajuda imediatamente. Os médicos fizeram todos os tipos de exames. Foi uma concussão, meningite. O diagnóstico, porém, não chegou. Os médicos continuaram a fazer exames, mas a condição de Colin piorou. Agora ele tinha dificuldade para comer e beber porque estava paralisado do pescoço para baixo. Era essencial agir agora. Morrendo de medo, os pais de Colin imploraram ao hospital para encontrar uma solução e, eventualmente, Colin foi transferido para um hospital maior. Lá eles receberam uma notícia assustadora. Se eles tivessem chegado meia hora depois, Colin provavelmente teria tido uma parada cardíaca e ninguém sabe se ele teria sobrevivido. Os médicos desse hospital fizeram o possível para ajudar o menino e, no final, eles sabiam que estava errado. Colin teve uma picada de carrapato. Sua mãe olhou para a cabeça de Colin e gritou. Colin realmente tinha uma picada de carrapato em suas mechas de cabelo. Stephanie e Gillian ficaram surpresos, mas também aliviados por finalmente terem algumas respostas. Não estava claro para eles como um animal tão pequeno poderia causar tal problema.
Colin, como Malia e Kaylin, estava paralisado. Era uma situação muito semelhante e obviamente muito assustadora. Os médicos removeram o carrapato da cabeça de Colin e ele logo se recuperou. Stephanie e Gillian estavam nas nuvens. Se os médicos não intervissem a tempo, essa história poderia ter tido um final muito diferente, já que a paralisia do carrapato pode levar até a morte. Mas felizmente sua história teve um final feliz. Tudo aconteceu tão rápido. Stephanie e Gillian acordaram um dia com seu bebê quase completamente paralisado e antes que percebessem, ele era o mesmo Colin de sempre. Alegre, feliz e cheio de energia. Foi um grande choque para todos, mas também uma boa lição. Os acontecimentos que ocorreram a essas crianças são assustadores. Por isso é vital que todos os pais saibam como se comportar se tal coisa acontecer com seus filhos. A paralisia do carrapato ocorre com mais frequência do que se possa imaginar, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Felizmente, para todas essas crianças, a paralisia durou pouco e os pequenos logo se recuperaram, mas a história poderia ter tido um final muito mais trágico. Quem poderia imaginar que um animal tão pequeno pudesse causar tanto barulho? E é isso por hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima história. Tchau!